Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a esta casa de oração, esta casa do Senhor. Que estejamos todos na paz do Mestre Jesus, a paz desse ambiente que a espiritualidade já preparou para nos receber na noite de hoje. Enquanto muitos escolhem ficar em casa, nesse tempo frio, nessa chuva, nós escolhemos estar com Jesus, recebendo dele os seus ensinamentos através do nosso irmão, que veio hoje trazer o Evangelho para nós. Então, continuando nessa preparação, eu convido todos a me acompanharem numa leitura do livro Vinha de Luz, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. O capítulo que se intitula Consciência. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes, é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas, em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Então, que elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Exemplo de pureza, exemplo de comunhão com o nosso Pai Celestial. Jesus, divino Mestre e amigo, que nos mostra e nos mostrou e continua nos mostrando o caminho da nossa renovação para atingirmos a plenitude junto ao nosso Pai Celestial. Que todos nós, na noite de hoje, Senhor, reunidos aqui em Teu nome, possamos receber as Tuas bênçãos, que derrames das Tuas mãos divinas a luz plena do Teu amor, da Tua paz. Conforte os nossos seres, muitas vezes atribulados, e que nós, aprendizes do Evangelho, possamos seguir sempre os passos Teus, que nos leva ao mais alto, ao nosso Pai que está no céu. Santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes ficar entregues às tentações, mas livra-nos do mal, que assim o seja. Em Teu nome, Senhor, em nome do divino Mestre Jesus,
Em nome de Eurípides Barçanufo, mentor espiritual desta Casa de Amor e Caridade, damos por aberta a primeira parte dos trabalhos desta noite. Com grande alegria, todos nós, mais uma vez, recebemos nesta casa o nosso querido irmão, amigo Altamiro, fundador de casas espíritas, grande trabalhador na Messe de Jesus, que veio lá do Centro Espírita Missionários da Luz da Palhoça. Que todos nós possamos vibrar com esse irmão que colabora há muito tempo com esta casa e que Eurípides Barçanufo, junto com essa espiritualidade amiga e o Mestre Jesus, o envolvam, o abençoe para que ele possa trazer uma boa palestra para a noite, da noite de hoje para cada um de nós. Então é sua palavra. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva na noite de hoje para mais um aprendizado focado em cima dos ensinamentos do nosso Mestre. Que a luz do nosso Divino Mestre, de Deus nosso Pai, da equipe espiritual que trabalha incessantemente nesta casa abençoada, Eurípides Barçanufo, que a gente recebe com todo carinho o convite através do nosso querido irmão Gomes. Mas, em primeiro lugar, nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a equipe espiritual desta casa, o nosso mentor amigo que está sempre do nosso lado, e também trago um abraço afetuoso dos nossos irmãos do Centro Espírita Missionários da Luz de Palhoça. Queridos irmãos, o tema de hoje é honrar a vosso pai e a vossa mãe, piedade filial. Esse tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele traz profunda reflexão a cada um de nós. Essa nossa trajetória evolutiva, desde a nossa infância até a nossa idade de idosos. Eu não gosto de dizer assim a idade da velhice, os velhos, isso não existe. São os experientes, tá? Os vividos, aqueles que passaram pela trajetória. Porque desgastado simplesmente fica velho, fica usado, é o corpo, assim como todas as vestes que nós colocamos, né? Aí temos que trocar essa vestimenta física. Da mesma forma, o espírito que troca essa roupagem física, material, quando chega no ponto que ele não tem mais condições de usar, né? Porque fica debilitado, fica com dificuldade de expressar aquilo que na realidade ele é. Porque o espírito nunca envelhece. O espírito se mantém sempre jovem. Eu digo que é um carro usado, velhinho, com motorista novo, né? Que com todo o potencial, mas esse veículo não consegue mais atingir aquilo que o condutor quer. Então, por isso, chega uma hora que tem que encostar ele e pegar um outro novo, um outro veículo. É o nosso processo reencarnatório, né? Bom, então nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão de honrar a vosso pai e a vossa mãe. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar a seu pai, não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, este honrar, esta piedade filial, esta piedade num sentido para a bondade, a generosidade
a compreensão, o amor que nós devemos ter para com os nossos pais. Então, honrar seu pai e a sua mãe é de uma profundidade muito grande, meus irmãos. É de um termos assim que a gente se expressa, mas ela sai, ela nasce do nosso coração. E esta piedade com eles, num acolhimento durante a sua trajetória aqui, nós temos que refletir naquilo que eles fizeram por nós durante a gestação que a mãe teve num trabalho durante 9 meses, nos agasalhando dentro do seu ventre, até o momento do nascimento daquele corpo, dando passagem para aquele espírito comprometido com a família, comprometido com os pais e os pais com eles. Então, esse processo de educação, né? Então, requer um amor maior. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então ele está falando aqui sobre o respeito para com os nossos pais. A gente voltando um pouco no nosso passado, na questão da educação, de 50, de 60, de 70, de 80, de 100 anos, aqueles que já atingiram, eu vejo aqui que tem pessoas aqui com mais idade do que eu estou com 72, e a gente se transporta para aquela nossa época, como era o nosso respeito em relação aos nossos pais. Era muito grande, não é verdade? Não significa dizer que hoje não existe respeito dos filhos para com os pais. Sim, claro que tem. Mas em muitas ocasiões, não. Naquela época, existia a benção pai, a benção mãe. O que é que o pai quer? O que é que a mãe quer? O senhor me chamou, pai? A senhora me chamou, mãe? Né? Então, existia assim uma reciprocidade de carinho, de afetuação muito grande, muito diferente de hoje. Ah, mas os tempos são outros, a evolução. Sim, evolução é uma coisa, a malcriação é outra. Falta de respeito é outra. Então, devemos manter, sim, esse respeito, no sentido de atender o nosso pai, nossa mãe, de acordo com aquilo que eles merecem, de acordo com aquilo que eles fizeram para com seus filhos. Essa educação, esse respeito tem que existir. A atenção em tudo, quando chama, tem que ter atenção. Atenção com o pai idoso, com aquele pai, aquela mãe que já tem dificuldade em muitas situações. Então, atenção para cuidar da sua saúde, levar ao médico, o seu trabalho, a sua situação, de modo geral, tem que estar isso. Submissão a eles, submisso à vontade deles, àquilo que eles precisam. O que é uma submissão? Nós somos aqui submissos à vontade de Deus, dentro dos seus princípios, dentro das suas leis, que é o nosso Pai soberanamente justo e bom. Mas Ele concedeu a família com esse propósito, para que nós também sejamos submissos à vontade do nosso Pai material, à vontade do nosso Pai, da nossa mãe, que quer o nosso bem, que dá todo o nosso amor e que deu todo o seu amor para estarmos aqui. Então, por isso que temos que ser submissos, né?
A obrigação com eles, temos deveres, temos essa obrigação com eles, né? De cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Ora, é dentro do nosso lar, desta educação, dessa atenção, deste amor, dessa caridade, que nós também nos estendemos ao próximo em geral, a toda a sociedade, no nosso ambiente de trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós devemos ter esse olhar de bondade, de carinho, de afeto, né? De caridade em todos os sentidos. Porque caridade não é pegar uma coisa material e entregar para o nosso próximo, não. A caridade na atenção com essas pessoas que necessitam, às vezes uma palavra amiga, uma informação, um bom dia, uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um oi, um sorriso, um abraço, um ombro amigo, porque às vezes a pessoa não está precisando nada de material, mas sim alguém que dê atenção. E isto, dentro da família, já é ali um preparo educacional para esse objetivo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, aos quais tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Ora, quando a pessoa adota uma criança no orfanato, ou às vezes até da própria família, um avô, uma avó que assume o compromisso dos seus netos, que não tem nenhum compromisso, porque o compromisso é dos pais, a missão é dos pais, mas eles abraçam com todo o amor, né? Aquelas crianças que antigamente botavam nas portas, né? Hoje, graças a Deus, raramente isso acontece, né? E a exemplo do Divaldo Pereira Franco, né? Lá na Mansão do Caminho, que acolheu e que acolhe centenas, dezenas, milhares até hoje, contando num processo que ele acolheu até hoje, de órfãos abandonados, até em latas de lixo, e se transformam em criaturas de homens de bem, formados. Olha o trabalho de amor de pai, porque ele é pai e ele é mãe ao mesmo instante. Um missionário nesse sentido. Então, tem esses filhos o dever, o devotamento de dar assistência na sua idade, né? Na sua velhice. Honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, é uma consciência que temos que ter, cercá-los de cuidados na velhice, atenção a esses nossos amados irmãos, porque às vezes eles chegam a uma determinada idade, eles começam a repetir as coisas, porque a cabeça, o cérebro já não assimila mais as coisas, a repetir as mesmas coisas, os mesmos hábitos, já começam a deixar muitas vezes a comida cair, às vezes a sua própria higiene ele já não se cuida mais, necessita dos filhos para cuidar, principalmente aqueles que têm um problema de saúde, né? Às vezes problema de Alzheimer, problemas de outras deficiências, às vezes um derrame, um AVC,
que precisa cuidados especiais, até em cadeira de roda, trocar fraldão. E isto requer um carinho, um amor muito grande entre os pais, os filhos, porque aí muda a posição. É os filhos que vão trocar a fraldinha do papai e da mamãe, enquanto que eles trocaram tanto quando eles eram crianças, quando nós éramos crianças. Então, muda a posição. E não reclamar, jamais. Aí é que se faz necessário este amor, sobretudo para com os pais sem recursos. Às vezes não tem recursos financeiros para comprar um remédio, para levar ao hospital, para levar no médico, pagar uma consulta e tantas coisas. Ali é que se faz presente o amor dos filhos para com esses pais. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grandes coisas, porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Não é isso que às vezes acontece? Não, meu pai e a minha mãe deixam lá num cantinho. E às vezes faz uma casinha lá nos fundos, ou um depósitozinho que adequa para quê? Faz adequar um banheirinho e bota lá porque o meu pai, ele não cheira muito bem, ele vai no banheiro, faz xixi, ele não se cuida, deixa a comida cair da boca, fica repetindo as mesmas coisas. O meu pai está atrapalhando a nossa casa. Então deixa lá, no mundo dele é melhor, ou na casa deixa um outro cantinho. Mas reserva para si o que é de melhor. E aí nós voltamos na infância. Quando esses pais esperavam aquele filho amado que preparava o melhor e que prepara o melhor quarto da casa, montando tudo de bom, a melhor roupinha, o melhor conforto, todo o carinho necessário para receber esse filho. Aí, a educação, o sacrifício que fizeram para educar, para quando chegar na sua idade, na velhice, para que haja este amor recíproco, para que esses filhos também deem a esse pai aquilo também que eles receberam na sua infância, e não o abandonar. E muitas vezes jogam em um asilo, no lar de idosos, esquece. Muitos filhos, quantas vezes a gente vai visitar esses asilos, o que a gente pergunta: seus filhos vêm lhe visitar, a sua família? Não. Nem sei por onde eles andam, me abandonaram. E a maior paixão e a maior dor no coração desses idosos é o abandono da própria família. Então, meus irmãos, nós temos que fazer uma reflexão muito profunda sobre isso. Eu trouxe agora um vídeo para vocês, prestar atenção, que vai refletir tudo isso que eu dei aqui, alguns arrespinhos sobre isso, e muito mais para refletir na seriedade do que é que vai ser passado. Carta de pai para filho. Meu muito amado filho, o dia em que este velho não for mais o mesmo, tenha paciência e me compreenda. Quando eu derramar comida na minha roupa e esquecer como amarrar meus sapatos, tenha paciência comigo e lembre-se das horas que passei te ensinando a fazer as mesmas coisas.
Se quando conversar comigo, você perceber que eu repito as mesmas palavras que já até sabe como termina, não me interrompa, mas me escute. Quando você era pequeno, para que dormisse, eu tinha que contar-lhe centenas de vezes a mesma história até que os seus olhinhos se fechassem. Quando estivermos reunidos e sem querer fizer minhas necessidades, não fique com vergonha e compreenda que não tenho culpa disto, pois na velhice já não poderei controlar. Pense quantas vezes, quando criancinha, eu ajudei e pacientemente estive ao seu lado esperando você dizer: "Pronto, papai, terminei." Você lembra disso? Não fique nervoso quando eu não quiser tomar banho, nem me chame a atenção por isso. Lembre-se dos momentos que, com bom humor, corria atrás de você, inventando 1000 pretextos para convencê-lo e tornar agradável seu banho. Lembra? Quando me vir ignorante, sem nada entender das tecnologias e aparelhos modernos, te suplico que me dê o tempo necessário e não me machuque com sorrisos sarcásticos. Lembre-se que fui eu quem te ensinou tantas coisas: comer, andar, se vestir e como enfrentar a vida até onde você chegou. Tudo isso é produto de meu esforço e perseverança com você. Se alguma vez não quiser comer, não insista, meu filho. Sei quando posso e quando não devo. Também entenda que, com o tempo, já não terei dentes fortes para morder, nem aquele olfato e paladar aguçados para sentir o cheiro e o gosto como antes. Quando minhas pernas falharem por estar cansado de andar, dê-me seu braço, meu filho, para apoiar-me, como eu fazia quando você começou a caminhar com suas perninhas fracas. Por último, quando algum dia me ouvir dizer que não quero mais viver e sim morrer, não fique triste. Algum dia você entenderá que isso não será por sua falta de carinho comigo, nem porque não o amo mais. Compreenda que é porque já não estarei vivendo, mas apenas sobrevivendo, e isto não é viver. Sempre quis o melhor para você e preparei os caminhos que você deve percorrer. Não se sinta triste, enojado ou impotente ao ver-me tão velhinho e incapaz. Dá-me seu coração e seu ombro, compreenda-me e me apoie, como eu fiz quando você começou a viver. Da mesma maneira que te acompanhei em seu caminho, meu filho, peço-te que me acompanhe até terminar a minha jornada. Dê-me honra, amor e paciência, que eu te devolverei gratidão e sorrisos, e Deus, que é justo, te recompensará por tudo o que fizeres por mim. Com o imenso amor que tenho por você, carinhosamente, seu velho e abnegado pai. Está uma grande lição para nós, né, meus irmãos? A imagem deste vídeo aí nos dá uma reflexão muito profunda e nos sensibiliza. Porque na realidade é tudo isso que eles falaram, esse vídeo fala. Quando nós éramos pequenos, as dificuldades, os momentos difíceis na educação, sacrificando a sua vida no seu trabalho, às vezes situações financeiras difíceis, mas ali sacrificando para dar o melhor para os seus filhos. Muitas vezes, tanto naquela época que nós fomos criados, que a situação era muito mais difícil, e até mesmo como os dias de hoje, muitos pais
passavam a noite sem comer para dar o pouquinho que tinham para os seus filhos. Muitas vezes era perguntado: o pai comeu, a mãe comeu? Já meu filho, dorme, a mãe já comeu. E o filho sabia que a mãe não tinha se alimentado, mas dormia com seu coração cheio de amor, com seu estômago cheio de amor, porque sentia e via que o seu filho, o pouquinho que tinha comido. Então, esses pais que fizeram e que fazem ainda tanto sacrifício, devem também receber dos seus filhos amados também o mesmo tratamento, o mesmo carinho, o mesmo amor. Ainda bem quando, às vezes, quando eles recolhem, que nós falamos anterior, para os cômodos mais ínfimos da casa, né? E ainda sobrecarregam de trabalho, explorando ainda muitas vezes os seus velhinhos, né? Para os trabalhos do cotidiano do lar. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos fortes, né? Jovens e fortes? Ter-lhe-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Isso está no Evangelho, meus irmãos. Está lá em Kardec. Não é o Altamiro que está falando. É a espiritualidade, é o próprio Cristo chamando para nós essa atenção. Contou, porventura, a sua vigília, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhe obter o de que necessitavam? Não. Muito pelo contrário. Faziam com muito amor. Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhe também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada que nós temos para com os nossos pais. Não que eles fizeram aquilo e que os pais fazem isso para ser cobrado depois. Não. Porque eles fizeram e fazem com muito amor. Agora, cabe a consciência dos filhos em relação aos pais. É isso que está nos chamando a atenção. Os deveres. Dever dos filhos para com os pais. Porque depois, meus irmãos, quando eles estão no ponto do seu desencarne, e quando desencarnam, que vem aquelas lembranças: por quê? Que eu não fiz para o meu pai, para a minha mãe, naquele dia, naquela hora, e aí fica se lamentando, muitas vezes chorando, com sofrimentos amargos de muitas dores. E a saudade fica ali, batendo dentro da sua consciência muitas vezes. A minha mãe era muito apegada comigo, como era o último da família, e eu com ela, e que nos últimos dias da sua vida aqui, eu fui visitar, era um sábado. Chegando lá, ela estava muito debilitada, muito doente, com 84 anos, e eu sentei no sofá, e ela deitou a cabeça no meu ombro, e depois deitou no meu colo, aqueles cabelinhos branquinhos, e eu fiquei acariciando. E ela disse: meu filho, eu não vou me demorar muito, meu filho. Eu sei que estou perto de ir embora. Eu digo: não, mãe, vai ficar muito tempo com nós. E aquele conforto a ela. Aí eu disse: mãe,
eu tenho que ir embora, porque eu viajava muito, eu tinha muito trabalho fora, corria o estado todo, e amanhã eu venho, minha mãe, amanhã eu venho. Vem, meu filho, vem, porque a mãe precisa muito do teu carinho, meu filho. Não deixa de não vir. Não, mãe, eu venho. Fica mais um pouquinho. Eu disse, não, mãe, não posso, eu tenho tanta coisa a fazer. E aí eu fui embora. No outro dia, aturdido com meus trabalhos, eu não voltei. Na segunda-feira, cedo, fui viajar. Eu estava no interior do estado. Recebo uma ligação numa quarta-feira. Vem visitar nossa mãe porque ela está na UTI, num cardio. E ela não conhece mais ninguém, não consegue falar. Quando eu cheguei já era tarde demais. Apenas conversei com o espírito, porque eu sentia e sabia que ele ainda estava ali perto. Mas o corpo não respondia mais. Isto ficou registrado para mim até hoje. E já está caminhando para 30 anos. Aquela mãe abençoada que me colocou na posição que eu estou hoje aqui, como espírita. Então, meus irmãos, isto marca muitas vezes na nossa vida, porque o tempo passa e aí vem essas recordações. Por quê? Por que que eu não tive um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção? Por que tanta pressa? Por que a correria? Por que que hoje eu não posso? Mas, se nós voltar na época deles, eles não tinham essa correria, mas a correria era para nos dar o melhor, para nos dar atenção. Ela nunca disseram, agora eu não tenho tempo. Muitas vezes diz isso. Agora eu não posso. Agora eu não tenho tempo. E os filhos, às vezes, vão buscar lá fora aquilo que precisava dentro de casa. Mas, naquela época, existia esta tensão. E hoje nós dissemos para nossos pais, agora eu não tenho tempo, por causa disso, por causa daquilo. Às vezes, quando são colocados no meio da família, para ter atenção, no final da vida, rola para a casa de um filho, rola para a casa do outro, rola para a casa do outro, e no fim fica na casa de um, quando todos não se reúnem e colocam então no lar dos idosos. Esquece. Então nós temos que ter esta atenção, este carinho. Eu não sei se dá para passar mais um videozinho. Sim. É de profunda importância nesse final aqui. É essa saudade que fica, essa pergunta que fica. E aqui temos esse vídeo aqui que vai falar justamente disso aí, meus irmãos. O que você gostaria de fazer com seu pai caso ele estivesse aqui na frente agora? Uma atitude simples. Se você pudesse fazer alguma coisa com ele agora, caso ele estivesse aqui na sua frente, uma coisa simples, que poderia ser realizada aqui, agora, o que você gostaria de fazer? Dar um beijo. Dar um beijo? Você pode escrever isso? Aham. Se você pudesse fazer com ele, se ele estivesse diante de você nesse momento. Foi um abraço que eu nunca dei pra ele. Um abraço que você nunca deu? Isso, por vergonha ou por timidez ou por não ter tanta proximidade com meu pai. Então, Faz falta. você poderia escrever isso aqui então? O que você gostaria de realizar caso seu pai estivesse aqui agora? Licença, meninos. Uma atitude simples, algo que pudesse ser realizado aqui, agora. Abraçar ele, né? Um abraço? É? Tá emocionada? Por quê? Saudade? É? Se pudesse matar essa saudade com um abraço? É? Então escreve aqui pra mim que você daria um abraço nele, por favor. Pegaria ele pela mão e sairia passeando com ele, mostrando a cidade. Diria eu te amo. Sim. O que você gostaria de realizar com ele caso ele estivesse vivo? Caso ele estivesse na sua frente agora? Uma atitude simples. Contar uma história pra ele.
É o seguinte, a gente conversou com pessoas que infelizmente não têm a sorte que você tem de ter o pai vivo ainda. E nós perguntamos para elas o que elas gostariam de fazer caso o pai estivesse diante delas aqui na Paulista. E aí elas escreveram, cada um escreveu uma vontade, um desejo de realizar com o pai. E você que tem esse privilégio vai poder realizar por uma delas. Tudo bem? Então você escolhe um envelope, por favor. Bom, e esse simples assim, na verdade, é uma expressão de um momento que eu estou passando. Há pouco tempo atrás, eu perdi o meu pai, subitamente. E o que eu quis mostrar neste vídeo reflete bem a minha realidade. Porque nos primeiros dias eu até dizia para algumas pessoas, poxa, você que ainda tem pai, dá um abraço nele e diga eu te amo. Mas não precisa de tanto. O que eu mais queria hoje era poder ligar no telefone do meu pai e ouvir um alô dele. Poder pegar na mão e sair caminhando, naquela mão que tanto me levantou sempre que eu caía. Poder olhar no fundo dos olhos, sem ter que falar nada. Aqueles olhos miudinhos que me traziam tanta serenidade e amor. Poder dar um abraço e me sentir protegido. Que eu poderia continuar sendo um menino, sempre, que ele estava ali para me proteger. Poder dizer eu te amo e ouvir um eu também, com aquela voz que tanto me envolvia. Sinto muita saudade do meu pai e hoje algumas pessoas, durante essa ação do Simples Assim, me perguntaram, e você, ainda tem pai? Eu ainda não consigo responder que eu não tenho pai, porque eu não posso mais pegar na mão do meu pai, olhar no fundo dos olhos dele, poder abraçá-lo, mas eu consigo sentir o meu pai comigo. E para encerrar esse Simples Assim, é a minha vez de poder não escrever, mas deixar aqui o que eu faria pelo meu pai. E não é caso ele estivesse aqui não, porque eu acabei de dizer que eu ainda o sinto. Eu vou deixar para vocês o som de onde meu pai continua habitando. Nós agradecemos, queridos irmãos, sem muito mais a comentar, os nossos agradecimentos pelo carinho, pela atenção de todos, e que eu tenho certeza que aqui no nosso meio existe muitos pais, junto com seus filhos desencarnados, e muitos junto de nós, desencarnados, nossos pais, nossos avós, nos abraçando. Porque a única diferença que existe entre nós é o físico. O mundo espiritual é aqui, ó. Basta nós deixar o corpo, nós já nos encontramos no verdadeiro mundo que é o espiritual. Que esses nossos amados pais, aqueles que já têm os seus pais desencarnados, oramos por eles. E gratidão, eterna gratidão a cada um deles. E aqueles que têm ainda os seus pais, ame seus pais, ame seus pais. E aqueles que têm filhos pequenos, ensinem seus filhos a dizer, ou diga a seus filhos, meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te amo. Para que depois ele tenha condições de dizer para nós, pai, mãe, eu te amo.
Que Deus o abençoe a cada um de nós. Muito obrigado. O que dizer, meu caro Altamiro? Se eu estivesse aqui nessa tribuna, Roberto Carlos, ele falaria, são tantas emoções que trouxesses neste momento a cada um de nós e o nosso agradecimento, essa reflexão que cada um de nós possa fazer. Né? E como o senhor Altamiro falou, a doutrina nos ensina, né? Se nossos pais não estão presentes fisicamente, estão espiritualmente, porque os corações que se amam jamais se afastam, sempre estão unidos. Assim como o nosso Pai maior, que é Deus, está sempre conosco, sempre nos amparando. E nós te agradecemos, Senhor. A abençoada oportunidade que nos destes de termos um pai físico, uma mãe física, que tanto cuidaram de nós. Mas tu, Senhor, continuas cuidando de nós, nunca nos desamparas. Nós é que esquecemos de ti. Nós é que ficamos nas nossas atribulações, esquecendo de que tu és um Pai de amor infinito, misericordioso, bondoso, justo, que nos dás o pão de cada dia, a água que nos dessedenta, que trazes as bênçãos que necessitamos para a nossa vida, para a nossa caminhada. E muitas vezes nós, filhos ingratos, esquecemos de ti, não te agradecemos. Mas tu não queres que essa gratidão seja por palavras, mas por atos, por atitudes, amando a ti, acima de todas as coisas, e amando ao próximo como a nós mesmos. Que as tuas bênçãos, Senhor, através de Jesus Cristo, se derramem sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos entes amados, e que nesse mundo tão conturbado, em que irmãos lutam entre si, Senhor, tu tragas a cada um a luz do teu amor, da tua paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes ficar entregues às tentações, mas livra-nos do mal, que assim o seja. Então, os nossos agradecimentos, o nosso irmão Altamiro, deve da Rosângela, presidente dessa casa, todos os trabalhadores, frequentadores do Missionário da Luz, o nosso fraterno abraço. Em seguida, nós teremos a fluiderapia e, após a fluiderapia, o atendimento fraterno. Que a paz do Senhor continue com todos nós. Deus te abençoe. Deus te abençoe.